Oi, eu sou o Thales. Eu vim apresentar a solução do nosso grupo, os Ductrax, no caso da CIA Wetwood, que ela é uma CIA que faz velas e ela quer trocar não, criar uma nova linha de produtos baseando-se em cera de abelhas ao invés de parafina. Tá, o problema que eles estão enfrentando nisso é que eles estão em contato com o fornecedor e o fornecedor ele não sabe o quanto ele cobra da empresa pelo produto, porque ele não sabe quantos são os seus custos. Ele só sabe os custos totais, que são os joint costs, que são de 65 mil reais, mas ele não sabe quanto custa para produzir cada produto, e assim fica meio difícil para ele determinar um valor para ele cobrar da empresa pela cera de abelha. Para resolver esse problema, a gente dividiu os custos do produtor em cada um dos 4 produtos que ele produziu, e 5 produtos na verdade, e depois a gente analisou esses custos usando 2 métodos, o método da margem bruta constante e o valor realizável líquido. Então, aqui é a tabela original em inglês do exercício, vocês podem observar ali embaixo os joint costs de 65 mil, e aqui a gente tem honey, mel, wax, que é a cera, honeycomb, que é o favo de mel, e o propolis, que é o própolis. Então, aqui a gente, na próxima slide, a gente já tem a tabela traduzida e o exercício pronto, tá? Então, eu vou analisar aqui com vocês para ficar bem explicadinho, porque fica um pouco difícil no PowerPoint, que a gente não pode clicar nas casinhas igual no Excel e saber a conta que foi feita, né? Então, para começar, analisando a margem bruta constante, a gente tem a receita sem processamento e a receita com processamento. Então, a receita, ela todo mundo já sabe, né? É o preço de venda vezes a quantidade produzida. Então, eu vou usar como exemplo o mel aqui. A receita sem processamento deu 19.800. Ela é resultante do preço de venda de R$3 vezes a quantidade produzida de R$6.600. Você faz essa conta e você chega em 19.800. Assim como a receita com processamento de R$158.400, você chega pela multiplicação do preço de venda, R$24, pela quantidade produzida, 6.600. Você vai aplicar essa conta para os quatro produtos e depois ali naquela tabela do lado a gente vai ter o total, ok? É importante citar que eu falei que são 5 produtos, mas a gente tem uma nota ali falando que o apiário produz geleia real, mas as quantidades são insuficientes para o material entrar nos cálculos. Então são 5 produtos, mas a gente só considera 4, tá? Então, continuando aqui, depois das receitas que a gente já sabe calcular, a gente calcula os custos de processamento. Então, esses custos, eles são a multiplicação do custo adicional vezes a quantidade produzida. Então, para uma unidade de mel, a gente tem um aumento de R$5. Então, para 6.600 a gente tem um aumento de X, esse X dá R$33.000. A gente também vai fazer isso para os 4 produtos. Então, agora a gente chega numa coisa que é um pouco mais complicada, um pouco mais de novidade, né? Que é a porcentagem na receita sem e com o processamento. Então, eu fiz um balãozinho para explicar como eu cheguei nesses 27,89%. A gente fez a conta de receita do produto dividido pela receita total. Então, a receita do produto, no caso do mel, que é o que a gente vai usar para chegar no 27,89%, a receita é 19.800 e a receita total ali no canto de baixo total é 71 mil. Então a gente vai dividir 19.800 por 71 mil, a gente chega em 27,89%. A gente vai aplicar isso para cada um. Então, para o mel, para a cera, para o favo de mel, para o própolis. E a gente vai chegar nessas porcentagens que vocês conseguem ver aí. E por que isso é importante para saber? Para a gente conseguir determinar o custo de cada um dos produtos, que é o que a gente vai fazer agora. Então, ali naquela linha de custos de produção, a gente vai calcular eles multiplicando a porcentagem na receita que a gente acabou de calcular pelos joint costs. Então, a gente vai pegar esse
por exemplo, no caso do mel, a gente vai pegar esses 27,89% e a gente vai multiplicar pelos 65 mil, que é o valor do joint costs que a gente mostrou no slide passado. Então, isso vai resultar em R$ 18.126,76. A gente vai fazer isso também para os 4 produtos, e com produção e sem produção, tá? No caso com processamento e sem processamento. No caso que a gente fizer a conta com processamento, a gente vai utilizar o valor de 160 mil, que é os joint costs, 65 mil, somados ao total dos custos de processamento, que a gente pode observar ali que é 95 mil. Quando a gente calcula os custos para custo de processamento para cada produto, o total dá 95 mil, tá? Então, a gente faz os custos de processamento e aí a gente chega no lucro. O lucro é bem simples, é só fazer a receita menos o custo que a gente acabou de calcular e você vai chegar nesses valores. E aí, por fim, a gente chega na margem bruta constante, sem e com o processamento. Esse, por exemplo, no mel, 2,36%. Como a gente chegou nesse número? A gente fez o lucro, que é o que a gente acabou de calcular, né? E dividiu pela receita total. Então, nesse caso, para chegar em 2,36, a gente pegou o lucro 1.673,24 e dividiu pelos 71 mil, tá? E a gente chega em 2,36. E aí, cada porcentagem dessa, a gente vai fazer essa conta, tá? Ali embaixo, no valor realizável líquido, eu acho que a única coisa que é importante citar é que a gente fez por unidade. Então, para chegar nesse custo de produção estimado, a gente dividiu os custos de produção pela quantidade produzida, tá? E aí, esses valores aqui do valor realizável líquido tá por unidade. Se você quiser encontrar da produção inteira, é só multiplicar pelas quantidades de novo, que a gente vai chegar no valor realizável líquido total, tá? E, bom, chegando nesse ponto, a gente decidiu, para encerrar, responder 2 perguntas que o próprio Sr. Jefferson fez no texto. Então, a primeira pergunta dele foi o que aconteceria se eu aumentasse R$1 no preço da cera? Então, o preço da cera subisse R$1. A gente tem a situação aqui, vocês podem observar aqui anteriormente, ali na primeira linha da primeira tabela, o preço de venda sem processamento adicional da cera é R$3,50. Aqui a gente passou para R$4,50. Quando a gente aumenta esse preço para R$4,50, a gente tem um aumento de R$6.000 no lucro. Porque o lucro anterior, se vocês lembrarem, observarem com atenção, voltarem ao vídeo, vocês vão ver que era 6 mil e agora é 12 mil. Esse aumento de 6 mil reais, ele é fruto da multiplicação do aumento de R$1 vezes as 6 mil unidades produzidas, tá? E, bom, voltando à situação inicial, em que o preço é R$3,50, também temos a segunda pergunta do Sr. Jefferson, que é o que aconteceria se eu duplicasse a minha produção? Então, voltamos à situação inicial, e agora vocês podem observar que ele duplicou a produção, foi de 6 mil para 12 mil libras produzidas. Quando a gente faz isso, a gente observou um aumento de R$21.000 no lucro. Esses R$21.000, eles são frutos do preço de cada produto, que é R$3,50, multiplicados pelas 6 mil novas unidades que ele vai produzir. Essa multiplicação dá 21 mil, e é por isso que a gente tem um aumento no lucro de 21 mil. Essas foram as análises que o nosso grupo chegou e conclusões. E obrigado.